Eu nunca gostei de hospitais. Aquele cheiro estéril que parece mascarar a morte, os sussurros nos corredores, as luzes fluorescentes que fazem até as pessoas saudáveis parecerem fantasmas. Mas foi naquele hospital em especial, naquele maldito hospital, que eu descobri que o medo pode ter paredes, janelas e até um número. 428. Tudo começou quando eu sofri um acidente de moto. Nada grave. Pelo menos foi o que pensei. Uma fratura no ombro, escoriações no rosto e uma pancada na cabeça que merecia observação. Deram entrada no hospital às 19h17 de uma terça-feira. Chovia. Me lembro bem disso. As gotas batiam contra a janela da sala de triagem como dedos impacientes tentando entrar. A recepção estava quase vazia, mas o hospital em si parecia estranho, silencioso demais. Os passos dos poucos enfermeiros soavam altos no chão encerado, e os pacientes pareciam andar com a cabeça baixa, como se temessem olhar diretamente para os olhos de alguém, ou de alguma coisa. Você vai subir para o terceiro andar. Quarto 428, disse a técnica de enfermagem, olhando para a ficha no tablet com o senho levemente franzido. Notei a pausa, curiosa. Ela hesitou. Apenas por um segundo. Mas eu vi. Tem algo errado? Perguntei. Não. É só que o quarto geralmente fica fechado. Mas parece que reativaram por falta de leito. Ela não sustentou meu olhar. Só sorriu, sem mostrar os dentes, e chamou o maqueiro para me levar. O elevador era lento, antigo, com espelhos manchados e botões que faziam um estalo seco. Quando chegamos ao terceiro andar, notei algo diferente dos outros andares. Aquele corredor era mal iluminado e a ala parecia esquecida. As luzes piscavam como se hesitassem em permanecer acesas. Vários quartos estavam com as portas abertas, mas vazios. Camas com lençóis mal esticados, suportes de soro abandonados, cadeiras viradas. E então, no fim do corredor, estava a porta cinza do quarto 428. Havia algo nela que me incomodou imediatamente. Talvez a janela de observação coberta por fita adesiva velha. Ou talvez o fato de que, ao me aproximar, o som da chuva que ouvia até ali cessou. Como se, por trás daquela porta, o mundo tivesse parado. O maqueiro não falou uma palavra. Apenas empurrou a cama, abriu a porta com esforço, parecia emperrada, e me deixou ali. O quarto era vazio demais. Sem televisão, sem cadeira de acompanhante, e as paredes pareciam mais úmidas do que o normal. O relógio na parede estava parado às 3h17. O visor do ar-condicionado piscava, mesmo desligado. O número 428 estava pintado, por cima de uma placa anterior, como se tivesse sido rebatizado às pressas. Fiquei ali, sozinho, olhando para o teto, ouvindo o tic-tac imaginário de um relógio que não funcionava. Tentei pegar no sono, mas havia algo no ar. Um cheiro adocicado, como carne crua deixada fora da geladeira por tempo demais. E, embora eu soubesse que era impossível, comecei a ter a nítida impressão de que alguém me observava, de dentro, daquele quarto. Foi só quando a enfermeira da madrugada entrou que a sensação se intensificou. Ela me olhou como se quisesse me dizer algo, mas parou. Os olhos dela foram até o número da porta e depois voltaram para mim. Então ela sussurrou, algo que quase não ouvi. Você não devia estar aqui, fingi que não ouvi. Mas foi impossível ignorar o calafrio que percorreu minha espinha quando, no meio da noite, eu vi, refletido no espelho trincado do banheiro, que a porta atrás de mim estava aberta. Só que eu a lembrava fechada, trancada até. E foi aí que eu escutei pela primeira vez a respiração, dentro do quarto, atrás de mim. Pesada, irregular, como se alguém estivesse deitado ao meu lado. Não consegui me mover por alguns segundos. A respiração estava ali. Vinha do lado direito da cama, onde o colchão afundava levemente, como se alguém invisível tivesse acabado de se deitar. Eu não ouvia passos, nenhum arrastar de pés.
nenhum ranger de molas. Somente aquela respiração constante e abafada, que parecia sair de um corpo que não devia estar ali. Virei o rosto lentamente, temendo o que veria, mas não havia ninguém. O espaço ao meu lado estava vazio. Ou pelo menos parecia vazio, porque o colchão ainda estava afundado. Me sentei devagar, tremendo. Toquei o lençol com a ponta dos dedos. Estava quente, como se alguém tivesse realmente estado deitado ali, ou ainda estivesse. Na penumbra do quarto, o espelho do banheiro me atraiu de novo. Algo naquela superfície quebrada me fazia sentir observado. Levantei com esforço e caminhei até lá, tentando afastar o pânico. Queria confirmar que era só imaginação. Mas quando olhei para o espelho, algo dentro de mim se rompeu. Não era meu reflexo que eu via. Não exatamente. Era uma figura parecida comigo, mas com a cabeça inclinada para o lado oposto. E os olhos estavam abertos demais, negros, fundos, fixos em mim com uma fome silenciosa. A pele parecia molhada, inchada, como se tivesse sido mergulhada por tempo demais em água parada. Pisquei e a imagem se foi. O espelho só refletia o banheiro frio. Nada ali. Mas quando me virei para voltar à cama, a porta do banheiro estava fechada. E eu não lembrava de tê-la fechado. Tranquei a respiração por um momento. Algo estava profundamente errado com aquele lugar. O tempo parecia passar de maneira estranha. O celular não carregava, e o relógio digital da parede agora marcava 03/17, de novo. Como antes, como se o tempo tivesse voltado. Puxei o cordão da campainha para chamar a enfermagem. Nada. Nenhum som. Nenhum aviso. A luz vermelha no botão não acendeu. A maçaneta da porta principal começou a se mover lentamente. Alguém do lado de fora, girando, tentando entrar. Mas não completamente. Como se experimentasse o movimento, decidindo se deveria mesmo entrar. Tem alguém aí? Perguntei, a voz falha. Nenhuma resposta. A maçaneta parou e então voltou ao lugar. Como se a pessoa, ou aquilo, tivesse decidido esperar um pouco mais. Voltei para a cama exausto, com o coração disparado. Não conseguia acreditar que estava desejando que a dor no ombro voltasse, só para me lembrar de que aquilo tudo era real. O quarto estava mais frio agora. O cheiro adocicado havia se intensificado. E a luz sobre minha cabeça tremia, pulsando como se estivesse respirando junto com aquela presença invisível. Adormeci em algum momento, mais por exaustão do que por vontade. E sonhei. Sonhei que estava deitado em outro quarto. Um idêntico àquele, mas com paredes descascadas, chão coberto de folhas secas e janelas pregadas com tábuas. No canto havia uma maca, e sobre ela, o meu próprio corpo, pálido, com os olhos abertos, fixos no teto. Eu me aproximei do corpo e ouvi nitidamente: "Você não deveria ter vindo." Acordei com um grito preso na garganta. O sol ainda não havia nascido, mas o relógio, o maldito relógio da parede ainda marcava 03:17. E a porta do banheiro agora estava aberta de novo. A porta do banheiro estava entreaberta, e o silêncio ali dentro era mais pesado do que o do restante do quarto. Como se o som recusasse entrar naquele espaço. Eu me aproximei. Contra minha própria vontade, como quem caminha para dentro de um sonho ruim. Um frio subia pelas pernas, mesmo estando calçado. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior. Toquei a porta com a ponta dos dedos. Ela se abriu completamente sem ruído. O banheiro estava escuro, embora eu tivesse certeza de que antes havia uma luz acesa. Agora, a única iluminação vinha da claridade do quarto, filtrada pelas frestas da porta. O espelho estava coberto por vapor, apesar de não haver chuveiro ligado. Nem sequer havia chuveiro naquele banheiro. No vidro embaçado, palavras se formavam como se escritas com o dedo de alguém por trás do espelho. Não olhe direto. Dei um passo para trás. Ouvi um estalo. A lâmpada do quarto apagou. Fiquei no escuro total por alguns segundos.
e foi o suficiente para escutar o som. Algo como unhas arranhando devagar a parte inferior da minha cama. Longas, rígidas e ritmadas. Eu me virei, e mesmo na escuridão total senti que havia algo parado entre a cama e a parede. Não se mexia, não respirava. Mas eu sabia que estava ali. A mesma sensação que se tem quando acorda e sente alguém te observando no escuro. O instinto grita antes do raciocínio. Estendi a mão até o criado mudo buscando o botão da luz de emergência que havia ali. Quando apertei, a lâmpada fraca do teto voltou a acender. Vermelha. Não era uma luz de emergência comum. O tom sanguíneo dela distorcia tudo no quarto. Dava às paredes uma aparência orgânica, pulsante. E foi sob essa luz que eu vi, pela primeira vez, o que estava agachado ao lado da minha cama. Parecia humano, mas o corpo era disforme, curvado demais. Os braços eram longos demais. A cabeça estava virada para o lado como se o pescoço tivesse sido deslocado. E os olhos me encaravam direto como se já estivessem ali antes de mim, esperando. A criatura, ou o que quer que fosse, sorriu. Não era um sorriso com lábios. Era mais uma contração de músculos secos e pele esticada. Os dentes não combinavam. Com a boca. Alguns estavam tortos, outros pareciam pedaços de vidro. E quando ela sorriu, tudo ao meu redor pareceu vibrar, como se o quarto reconhecesse aquela coisa. Travei. Não consegui gritar. Não consegui me mexer. E então, como se obedecesse a algum comando invisível, a criatura deslizou debaixo da minha cama, como uma sombra que recua para o lugar de onde veio. A luz vermelha a apagou. O quarto ficou novamente mergulhado na penumbra, com a fraca claridade da rua filtrando pelas cortinas grossas da janela. Olhei para o relógio, 03:17. De novo. De novo. Eu havia acabado de viver pelo menos 40 minutos de puro terror, e o tempo não andava. Me levantei cambaleando, decidido a sair daquele maldito quarto. Caminhei até a porta principal e forcei a maçaneta. Trancada. Tentei o interfone. Mudo. Bati, gritei, chutei. Nada. A madeira parecia absorver o som. Como se aquele quarto estivesse fora do restante do hospital. Como se estivesse em outra camada. Me encostei na parede tremendo. O cheiro adocicado agora era sufocante, quase podre. E quando tentei gritar mais uma vez, ouvi um sussurro que parecia sair de dentro do meu próprio ouvido. Já faz muito tempo que você entrou aqui. A voz sussurrada que ouvi parecia ter se enroscado dentro do meu crânio, como se fosse algo que nasceu ali dentro, não apenas um som externo. E, pior, tinha o meu próprio timbre, como se fosse eu mesmo me dizendo aquilo, mais distorcido, mais lento, como um eco de mim em alguma versão esquecida. Cambaleei de volta até a cama. O quarto parecia girar. O chão sob meus pés já não era frio como porcelanato. Estava mole, levemente pegajoso. A textura lembrava pele úmida. Toquei o chão com a mão trêmula. Não era só uma impressão. O piso estava vivo. Eu estava cercado por algo que não obedecia às regras do mundo. Como se o quarto tivesse deslizado da realidade do hospital para algum tipo de útero escuro, onde o tempo e o espaço estavam deformados. A televisão na parede ligou sozinha. Imagem em preto e branco. Ruído, chiar. E depois, uma câmera de vigilância. Era uma visão aérea do próprio quarto. De mim. Sentado na cama, me vendo. Em tempo real. Mas algo estava errado. Atrás de mim, na imagem da tela, havia alguém de pé, muito próximo. Eu me virei tão rápido que tropecei e bati o ombro na parede. Nada. O espaço atrás de mim estava vazio. Quando olhei de novo para a TV, a imagem estava congelada. A figura atrás de mim, imóvel, de cabeça abaixada, braços longos pendendo para os lados, como se esperasse que eu fizesse alguma coisa para que ela se mexesse. Na parte inferior da tela, apareceu uma legenda em letras vermelhas, como aquelas, de circuito interno Silvo 03.17, entrada autorizada.
O controle remoto não funcionava. Tirei a televisão da tomada, e ela continuou ligada. A imagem ficou granulada, como se estivesse se deteriorando, e a figura que estava atrás de mim na gravação ergueu a cabeça lentamente. Não era uma pessoa. Tinha olhos. Muitos, em locais errados. E sorria com 3 bocas. E quando todos aqueles olhos me encararam pela televisão, ouvi o barulho da maçaneta girando. A porta do quarto, que antes estava trancada, se abriu. Mas não havia corredor do outro lado. Era um espelho, do tamanho exato da porta. Um reflexo perfeito do quarto. Um espelho que não mostrava meu reflexo. Lá dentro, o quarto estava vazio. Tudo igual, mas sem mim. Exceto por uma única diferença. No espelho, a cama estava ocupada. E na cama, estava o meu corpo. Deitado, com os olhos abertos, fixos no teto. Sem piscar, sem expressão. Uma mancha escura se alastrava do colchão para o chão. Algo que parecia sangue. Ou tinta. Ou coisa pior. Fui tomado por um terror que paralisava até o pensamento. Tentei me afastar da porta-espelho, mas meus pés não obedeciam. Cada músculo parecia anestesiado. Uma força invisível me puxava. Não com violência, mas com convencimento. Como se eu devesse mesmo atravessar. Como se já tivesse feito isso antes. Quando dei o primeiro passo, o quarto real escureceu de forma brusca. E só o reflexo, o quarto do espelho, permaneceu visível. A luz lá dentro piscava e a figura deitada, eu mesmo, começou a piscar também. Como uma imagem falhando. Como algo que estava se desintegrando e tentando se recompor ao mesmo tempo. Você ficou tarde demais, disse a voz novamente, mas agora com ecos. De dentro da parede, do teto, do meu peito. A realidade colapsou ao meu redor. O som do monitor cardíaco, que antes era silencioso, começou a apitar ritmado, mas não como um batimento. Era uma risada eletrônica. Você aceitou a entrada, e a porta do espelho começou a se abrir por dentro, sozinha, com uma lentidão horrível. Dessa vez eu vi. Vi o que vinha de dentro daquele reflexo. Não era o meu corpo. Era o que estava fingindo ser eu. O reflexo me encarava com o exato contorno do meu corpo. Mesma altura. Mesmo rosto. Mesmo cabelo desgrenhado. Mas havia algo nos olhos. Algo errado. Estavam secos. Completamente. Sem brilho. Sem vida. Como olhos de um boneco velho. A cópia andava com rigidez. Como se estivesse aprendendo a usar aquele corpo. O andar era torto. Cada passo produzia um som abafado, como carne sendo arrastada no carpete. Mesmo sem expressão, eu sabia que ela me odiava. Ou talvez não me odiasse. Talvez quisesse me substituir. Eu recuei, tropeçando na base da cama. Olhei para a campainha de emergência presa à parede. Apertei. Nada. Só o som do monitor cardíaco, que agora batia ao contrário. A coisa do reflexo avançava. Cada passo que ela dava dentro do espelho, eu sentia uma pressão física aqui, do meu lado da realidade. Como se o espaço estivesse se curvando, tentando unir os 2 quartos. Você já está lá dentro. A voz veio do alto como se falasse diretamente do sistema de ventilação. A figura estendeu a mão, lentamente, até tocar a superfície espelhada. O vidro não refletiu o toque. Ondulou. Ela atravessou o braço, depois o ombro, e por fim a cabeça. Atravessou a realidade com a suavidade de uma sombra. Até ficar de pé dentro do meu quarto, com os pés descalços, ensanguentados, e os olhos secos olhando para mim. Tentei correr. A maçaneta da porta estava fria como gelo, mas girava. Consegui abrir. Corredor. Luzes de emergência pulsando. Mas o hospital não era mais o mesmo. Paredes cobertas de símbolos, leitos vazios, com os lençóis ensopados de um líquido escuro. Murmúrios ecoando por todo lado, como um coral abafado de vozes infantis repetindo números. 1, 2, 3, 4... A coisa vinha atrás de mim. Não corria, caminhava,
mas cada passo dela encurtava distâncias absurdas. Virei corredores, desci rampas. O hospital parecia crescer para todos os lados. E sem aviso, me vi. De volta ao quarto. Não sabia como. Mas estava ali outra vez. No quarto. Sozinho. O espelho. Sumido. A cama. Vazia. A televisão. Desligada. Só havia o som do monitor cardíaco, agora lento, e um leve cheiro de antisséptico no ar. Por alguns segundos, acreditei que havia acordado, que tudo fora um delírio. Mas então, ouvi o som da cortina sendo puxada ao lado da cama. Alguém que estava oculto ali o tempo inteiro se revelava. Era eu. Mas não o reflexo anterior. Era uma versão morta, pele acinzentada, a barriga aberta, com as vísceras expostas e remexidas. E ainda assim, os olhos estavam abertos e me encaravam. A criatura sorriu, com minha boca, mas era outro sorriso, cheio de algo antigo, fundo, e sussurrou. Você já morreu, só ainda não entendeu. Minhas pernas falharam. Caí, a dor foi intensa. O chão se abriu sob mim, e tudo ao redor desapareceu. Só restou o som de máquinas hospitalares, bips ecoando, passos de enfermeiros em lugares distantes. E uma voz metálica repetindo um único termo no sistema de som do hospital. Óbito quarto 313. Confirmado, 03:17. Mas eu ainda estava consciente. Eu estava preso. Dentro do quarto. Na outra versão. No reflexo. Sem corpo. Só uma presença. Esperando. Como os outros, como todos os que não sobreviveram uma noite. Não sei há quanto tempo estou aqui. O conceito de tempo é o que mais se deforma quando se está morto, ou quase morto, ou o que quer que seja este estado. O relógio da parede marca sempre o mesmo horário, 03:17. Já decorei cada rachadura, no teto, cada dobra do lençol. Já repeti 1000 vezes a sequência dos sons, os bips, os passos no corredor, o arrastar da cortina. Às vezes alguém entra, uma nova vítima. Um paciente com cara de cansaço, acreditando que tudo isso é só um procedimento simples, só uma noite. Mas eu sei. Eu assisto. Vejo o momento exato em que o espelho começa a reagir. Quando a realidade se dobra, e então tudo acontece outra vez. Às vezes acho que essa é a punição. Outras que é só o ciclo natural desse lugar amaldiçoado. O quarto 313. Ouvi sussurros dizendo que ele foi lacrado por um tempo, décadas atrás, depois que um paciente arrancou os próprios olhos com as mãos. Outros falam que o número 313 é um código, um alerta. Mas sempre reabrem, sempre reativam, sempre precisam da vaga, e sempre alguém novo aparece. Se você estiver ouvindo isso, lendo, sonhando, sentindo, saia enquanto pode. Porque se entrar, no quarto 313 vai perceber. A porta fecha devagar, o espelho não reflete direito, e o tempo nunca mais vai sair. Não acreditava em assombrações, muito menos em histórias de fantasmas que corriam pelos corredores mofados dos prédios antigos. Quando me mudei para o edifício Áurea, no centro velho da cidade, minha decisão foi puramente prática. Aluguel baixo, localização conveniente, silêncio garantido. O prédio era um daqueles blocos residenciais que viram seu auge nos anos 50, e desde então carregavam a melancolia da decadência. O zelador me entregou as chaves sem nem perguntar meu nome. Apartamento 602. Não use o elevador depois da meia-noite. E não desça no porão. Na hora, achei que fosse algum tipo de brincadeira ou superstição boba. Ri, balancei a cabeça e subi com minhas malas. O 602 era exatamente como anunciado. Modesto, mas funcional. Janelas de madeira, azulejos antigos, cheiro de lugar fechado há muito tempo. Mas havia uma paz naquele lugar, uma estranha calma que me agradava. Pelo menos nos primeiros dias. Na primeira semana, comecei a notar certas coisas.
O elevador, às vezes, se movia sozinho durante a madrugada. Um leve tilintar de correntes ou chaves ecoava pelo corredor. E, estranhamente, todas as noites, por volta das 3 da manhã, eu acordava de súbito, sem motivo, sem sonhos. Apenas despertava, como se algo estivesse me chamando. Em uma dessas madrugadas, cansado de ficar encarando o teto, decidi caminhar pelo prédio. Peguei minha lanterna. O corredor do 6º andar tinha iluminação fraca e desci as escadas. Por impulso, fui até o térreo. O hall estava vazio, exceto por uma brisa estranhamente gelada. Quis ir até a portaria, mas algo me atraiu para o lado oposto. A porta do porão, trancada, mas não com cadeado, apenas encostada com força. Coloquei a mão na maçaneta. Ela estava absurdamente fria. Por alguma razão, senti um arrepio subir, pela espinha. Mas minha curiosidade era maior do que o medo. Quando empurrei a porta, ela rangeu num som comprido, abafado e quase ferido. O cheiro que saiu dali de dentro era de terra molhada, mofo antigo e algo mais. Adocicado e podre como carne esquecida. Desci os primeiros degraus devagar. A luz da lanterna parecia mais fraca ali. As paredes eram estreitas, como se o concreto se fechasse ao meu redor. E foi então que a vi. No fim do corredor, uma janela. Uma janela que não existia na planta do prédio. Uma janela que dava para nada. Mas havia luz por trás dela. Luz e uma sombra que parecia me observar. Eu não dormi bem naquela noite. Cada rangido do prédio parecia ecoar dentro da minha cabeça, como se anunciasse algo prestes a acontecer. Mesmo de olhos fechados, era como se eu sentisse a presença daquela janela. Ali, mesmo que não estivesse, mas lá. Na manhã seguinte tentei racionalizar. Talvez tivesse sido um sonho lúcido, ou apenas o efeito do cansaço acumulado. O porão sempre teve aquele clima abafado e opressor. Decidi que não voltaria lá tão cedo. Mas a dúvida não me largava. Passei o dia todo encarando o relógio, esperando anoitecer. Quando deu meia-noite, desci de novo, sem lanterna, sem celular. Apenas eu e a coragem que restava. As luzes do corredor do subsolo estavam mais fracas do que lembrava. Uma delas tremeluzia, fazendo sombras se esticarem pelas paredes mofadas. O piso rangia sob meus passos. A porta do porão estava entreaberta, mesmo eu tendo certeza de tê-la trancado. Ao empurrá-la, senti o ar lá dentro diferente, mais frio, denso, e havia um leve cheiro de ferrugem, ou talvez algo mais podre. Respirei fundo e entrei. O interruptor não respondeu. Pisquei os olhos algumas vezes para me ajustar à penumbra, e foi quando meus olhos bateram naquela parede dos fundos. E ela estava lá. A janela estava ali novamente, idêntica à anterior, antiga, com a moldura metálica enferrujada e coberta por uma fina película de poeira do lado de dentro. Mas agora, algo era diferente. Tinha um leve brilho vindo de dentro dela, como se a luz da lua estivesse atravessando uma neblina muito espessa. E mais, ela estava aberta. Meu coração disparou. Eu sabia que aquela parede não dava para lugar algum, a não ser para os escombros antigos do terreno ao lado, ainda fechados com alvenaria. Não havia espaço físico para existir uma janela, e muito menos uma aberta, com vento frio soprando. De dentro para fora, mas o mais perturbador nem foi isso. Foi o som, um choro, ou um lamento. Baixo, entrecortado. Parecia vir de um cômodo ao fundo daquela janela, como se estivesse presa atrás de um vidro muito espesso. Cheguei mais perto, quase em transe. O som ficou mais nítido. Era humano. Soava como uma criança, chorando, ou tentando pedir ajuda com a voz presa. Meu corpo agiu antes da minha mente. Toquei na moldura da janela. Instantaneamente senti um calafrio percorrer minha espinha. A temperatura despencou. E quando olhei para o vidro, uma sombra passou por trás dele. Alguém, se moveu do outro lado. Rápido. Como se estivesse me observando e tivesse se afastado no momento em que fui notado.
Voltei um passo. O som cessou. A janela continuava ali, imóvel, fria, surreal. Mas havia uma nova sensação me invadindo, de que algo do outro lado também sabia da minha presença agora. Algo que antes talvez estivesse apenas esperando. Corri. Subi os degraus tropeçando. Nos próprios pés, o coração batendo na garganta. Atravessei o corredor escuro como se a qualquer momento alguma coisa fosse me agarrar pelos tornozelos e me puxar de volta. Tranquei a porta do porão com força, empurrei um armário contra ela e fiquei sentado no chão por horas, esperando o sol nascer. Na manhã seguinte, claro, a janela tinha desaparecido, de novo. Mas o mais estranho foi o barulho que ouvi ao acordar. Algo como passos lentos subindo as escadas do meu andar. Mas quando fui olhar pela fresta da porta, não havia ninguém, ou talvez tivesse, e tivesse parado bem em frente à minha porta. Os dias seguintes se arrastaram. Eu tentei manter minha rotina, trabalhar, comer, agir como se tudo estivesse normal. Mas não estava, porque toda noite, exatamente às 3h23 da manhã, eu acordava. Sem alarme, sem barulho externo, meu corpo simplesmente me despertava, como se já soubesse que era a hora. E sempre havia algo, um detalhe sutil, quase imperceptível, que mudava no ambiente. Certa madrugada, foi o som do encanamento, diferente, como se alguém andasse arrastando correntes nos canos do porão. Na outra, a luz do corredor em frente, a minha porta estava acesa. Eu sempre deixava apagada. E na terceira ouvi o que parecia ser alguém batendo, muito devagar, 3 vezes na minha porta. 3 batidas secas, espaçadas. Depois, silêncio absoluto. Quando abri, não havia ninguém. Nenhum morador no corredor. Nenhuma câmera funcionando naquela noite. Nenhum som além do meu próprio respirar. Comecei a notar marcas pela casa. Pequenas. Impressões digitais empoeiradas na janela da cozinha. Impressões que pareciam de mãos infantis. Uma noite, a marca estava do lado de dentro. Passei a evitar o porão. Fechei a porta com tranca nova, empurrei um móvel maior contra ela, tentei convencer a mim mesmo que aquilo bastaria. Mas não bastou, porque não era a janela que aparecia no porão. Era o que estava por trás dela, tentando sair. E ele estava ficando cada vez mais próximo. Na quinta noite, quando despertei, minha porta estava entreaberta. Sim, a porta da frente, que eu tinha trancado com 2 voltas de chave. Lentamente, levantei da cama, cada passo pesando como chumbo. O corredor estava escuro, exceto por uma pequena luz, que vinha do fundo do apartamento, do banheiro. Estava acesa, mesmo eu tendo certeza de ter apagado antes de dormir. Caminhei até lá, a respiração presa no peito, e empurrei a porta devagar. A luz tremia, e no espelho havia algo escrito, como se um dedo tivesse riscado na névoa deixada por um vapor inexistente. Dizia, abra. Só essa palavra. E no reflexo, atrás de mim, o vulto de alguém parado à porta da cozinha. Me virei num salto. Nada. Nada. Mas a sensação de presença era insuportável. Era como se algo ali estivesse, apenas se divertindo com o meu desespero. Como se estivesse brincando com os limites da minha sanidade. E então compreendi algo terrível. Aquela janela, ela não aparecia só no porão. Ela aparecia onde e quando quisesse. E talvez de algum modo que eu ainda não entendia, ela já estivesse dentro de mim. Na manhã seguinte, fui até a administração do prédio. Contei apenas que havia visto uma janela estranha no porão. Não mencionei as batidas na porta, o vulto no espelho, nem o bilhete escrito na névoa do banheiro. Ainda havia uma parte de mim tentando se apegar a alguma lógica. A síndica, Dona Marli, enrugou a testa. Porão? Mas ali não tem janela nenhuma, moço. Só parede de concreto. Mas eu vi, insisti. À noite, era uma janela, com vidro, e tinha alguém atrás dela. Olha,
Pode até ser alguma coisa do antigo encanamento que abriram e fecharam mal, ou infiltração. Mas janela? Impossível. Aquele porão é fechado desde os anos 80. Ela falou como se aquilo encerrasse o assunto. Mas não para mim. A inquietação crescia. E pior, as noites estavam mudando. Na sexta noite despertei novamente às 3h23, mas dessa vez, antes mesmo de abrir os olhos, senti o ar gelado, um frio estranho, não como o da madrugada comum, mas um frio de umidade antiga. E havia cheiro de mofo, forte, intenso, como se eu estivesse lá embaixo. No porão, abri os olhos e não estava mais na cama. Estava de pé, diante da porta, do porão. Meus pés descalços estavam úmidos, como se tivessem pisado em algo encharcado. O trinco da porta, destrancado. O móvel que eu havia empurrado contra ela, afastado. Me tremia inteiro. Como cheguei ali? Me forcei a recuar, mas algo na maçaneta parecia quente. Como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Fiquei parado. Ali por minutos, talvez mais. Até conseguir voltar para o quarto, fechar a porta com tudo e empurrar minha cômoda contra ela. Dormi com a luz acesa. Ou melhor, não dormi. Fiquei apenas esperando. Porque no fundo eu sabia. Sabia que aquela janela queria ser aberta. E estava me guiando até ela, pouco a pouco. No dia seguinte, tentei procurar registros do prédio. Encontrei uma ficha escaneada, antiga, numa página de arquivos de obras municipais. O edifício fora construído sobre os escombros de outro anterior, demolido em 1965. O nome antigo? Asilo Santa Cláudia. Um local onde, segundo as anotações, crianças doentes e não reclamadas eram enviadas para tratamento em confinamento. O endereço era o mesmo. Exatamente o mesmo. O porão onde agora ficava o depósito era, décadas atrás, o porão do antigo asilo. Ali havia celas, gaiolas e uma janela de observação para contenção e disciplina noturna. E então, entendi. A janela era real, sempre fora. Ela só estava esperando que alguém a enxergasse de novo. Nos dias seguintes, evitei o porão a qualquer custo. Tranquei a porta com 2 cadeados, um deles comprado só para isso, e coloquei uma cadeira contra a maçaneta, mesmo sabendo que já não adiantava. O prédio inteiro parecia ter entrado, num estado de vigília silenciosa. Os vizinhos andavam mais calados. Um cachorro que latia toda noite no térreo agora gemia baixo, como se soubesse de algo. Numa das madrugadas, ouvi barulhos vindo do interior da parede do meu quarto. Arranhados lentos. Raspar de unhas. Levantei em silêncio e aproximei o ouvido. Havia algo sussurrando, palavras abafadas. Crianças, crianças murmurando. Nomes, frases soltas. Choros. E, por fim, um único sussurro mais nítido, como se estivesse colado do outro lado da parede. Você já viu, mas não olhou direito. Saí do quarto e fui até o espelho do corredor. A imagem refletida parecia errada. Havia algo atrás de mim, uma sombra, parada, observando, na posição exata em que ficava a janela do porão. Na manhã seguinte, decidi contar tudo a um antigo amigo que trabalha com arquitetura de edifícios históricos. Levei-o ao prédio. Mostrei os arquivos do antigo asilo, as plantas, o porão. Ele confirmou o que eu temia. Havia ali sim, nos registros originais, uma sala no subsolo que havia sido concretada. Mas nunca oficialmente. Isso aqui, disse ele apontando o desenho amarelado com um dedo trêmulo. Era uma sala de isolamento. Dava direto para essa tal janela. Mas por que fecharam? Talvez para esconder, para enterrar o que havia lá dentro. Naquela noite um novo bilhete apareceu no meu banheiro, dessa vez na parede embaçada do box. Está quase na hora. Minha cabeça latejava. A janela não era uma ilusão, nem as vozes. Tudo estava me empurrando para aquele porão, para atravessar o vidro e ver o que até agora ninguém teve coragem de olhar.
A noite parecia mais escura do que o normal. Uma densa neblina cobria a cidade, tornando a atmosfera ainda mais opressiva. O ar estava pesado, como se algo muito antigo estivesse prestes a se revelar. Eu sabia o que tinha que fazer. Não era mais uma escolha. Era um impulso incontrolável. Aquele bilhete, a sensação que se intensificava a cada noite, os sussurros de dentro da parede. Algo em mim estava sendo atraído para o porão, para a janela. A verdade estava lá, no lugar mais sombrio do prédio. Quando a noite caiu, fui até o velho armário e peguei a chave que ainda estava no fundo da gaveta. Ela parecia mais pesada agora, como se tivesse absorvido o peso de todos os segredos daquele lugar. Respirei fundo, e com o coração batendo acelerado, desci até o porão. A porta estava lá, como sempre, trancada. A cadeira ainda estava empurrada contra a maçaneta, mas agora parecia inútil, como se o prédio já tivesse decidido o que ia acontecer. Eu a movi sem hesitar. O ar no porão era mais denso, pesado, quase irrespirável. O cheiro de mofo e descomposição estava insuportável. Mas eu não podia voltar atrás. A janela estava lá, ao fundo, um ponto de luz tênue refletindo nas paredes manchadas. Eu estava muito perto agora. A janela parecia me chamar, como se soubesse que eu estava ali para ver sua verdade. Com a chave, destranquei a porta, e ela se abriu com um rangido longo e doloroso. E ali estava ela, a janela. Mas o que havia atrás dela não era o que eu esperava. Não havia simplesmente o vazio. Havia algo mais. Algo vivo. Era como se o vidro fosse um portal, e atrás dele, em uma realidade distorcida, uma figura estivesse olhando de volta para mim. Era um homem, alto, encapuzado, com um sorriso grotesco. Seus olhos, ou o que restava deles, eram apenas buracos negros. Ele não se movia, mas parecia estar me observando com uma curiosidade imortal. Eu dei um passo à frente, completamente hipnotizado por aquela figura. Meu corpo tremia, mas não consegui parar de avançar. A janela parecia me engolir, como se o próprio vidro estivesse se distorcendo para me atrair. E foi nesse momento que eu percebi. A janela não era um espelho. Ela não refletia o que estava ali na sala. Ela mostrava o passado, ou talvez o futuro. Eu não sabia mais, mas o que eu via atrás da janela não estava ali no presente. Ele estava me esperando eu olhar. Foi então que a janela começou a brilhar. Brilhou de forma intensa, cegante. O som de algo se rasgando preencheu o ar, e eu não consegui mais me controlar. Meu corpo foi atraído para a janela, como se uma força invisível estivesse me puxando. Eu não podia lutar. Antes de atravessar o vidro, algo se formou nas sombras. Era a mesma figura. O homem. Ele estava agora de pé, mais próximo, mas seus olhos estavam olhando para dentro de mim, e tudo ficou branco. Eu acordei com uma dor lancinante na cabeça, como se tivesse sido atropelado por um caminhão de memórias fragmentadas. O primeiro pensamento que me veio à mente foi o som da janela, o brilho insuportável, o homem. Eu estava de volta ao porão, mas algo estava muito errado. Minha respiração estava ofegante. Meu corpo se arrastava lentamente para a realidade, enquanto eu tentava entender o que havia acontecido. Eu estava deitado no chão frio do porão, mas o silêncio era absoluto. Não havia sons, nenhum eco, só a quietude pesada de algo macabro. Levantei-me, com dificuldade, e olhei ao redor. A janela ainda estava lá, mas estava diferente. Ela não brilhava mais. Agora parecia apenas uma janela comum, emoldurada pelo mesmo mofo e sujeira de antes. Mas havia algo novo no ar, algo que eu não conseguia nomear. Uma tensão palpável que me apertava o peito. Eu me aproximei cautelosamente, as mãos tremendo. Olhei para o vidro e... nada. Não havia mais figura nenhuma atrás da janela. Mas algo estava me observando. Eu não sabia como, mas podia sentir. Olhei para as paredes, as sombras,
E então percebi. As sombras estavam se movendo. Não era uma ilusão de luz ou alguma deformação. As sombras estavam se arrastando, como se tivessem vontade própria, como se o próprio prédio estivesse respirando ao meu redor. Eu queria sair, queria correr. Mas o instinto me fez olhar novamente para o vidro. Algo se mexia. Uma pequena rachadura surgiu no centro do vidro. Como uma linha tênue, ela se expandiu lentamente, como se estivesse se abrindo para revelar algo. A rachadura cresceu, dividindo a janela ao meio, até que um som metálico cortou o ar, fazendo com que meu coração disparasse. Ele estava de volta. O homem do sorriso grotesco, agora mais distorcido, mais monstruoso, estava atrás do vidro rachado. Seus olhos negros eram como dois buracos sem fundo. Ele não sorriu mais, mas havia uma expressão de pura raiva, como se estivesse prestes a atravessar a janela. Eu senti uma pressão nas costas, como se uma força invisível estivesse me empurrando. A temperatura ao meu redor caiu drasticamente, e meu corpo estava gelado, os dedos rígidos. Eu tentei afastar os pés do vidro, mas algo me segurava no lugar. Era como se o próprio ar estivesse me prendendo ali, me obrigando a olhar. E então o vidro se quebrou. O estilhaçar do vidro ecoou pela sala, e eu recuei instantaneamente, mas não o suficiente. As sombras, agora mais densas e próximas, começaram a tomar forma, se transformando em figuras escuras que se moviam em minha direção. Elas se arrastavam como se tivessem vida própria, e eu não conseguia distinguir o que eram, mas podia sentir a ameaça. Algo estava prestes a me engolir. Então, o homem saiu da janela quebrada. Ele não era mais humano. Ele estava deformado, uma massa escura e retorcida, seus olhos ainda negros e profundos, mas agora acompanhados de uma boca larga, impossível, cheia de dentes afiados que se estendiam até suas orelhas. Ele caminhava para mim com passos lentos, mas firmes, como se o espaço ao redor dele estivesse distorcido, curvado para que ele chegasse até mim com uma força que eu não podia entender. Minhas pernas falhavam. Eu tentava correr, mas algo me segurava no chão. Ele estava mais perto agora, e o cheiro que exalava de seu corpo era indescritível, como carne apodrecida, como a terra do cemitério que não havia visto luz por séculos. Antes que eu pudesse gritar, ele se aproximou, e tudo o que eu ouvi foi um sussurro, uma voz estranha, distorcida que dizia: "Você olhou, agora não há mais volta." E então, a escuridão tomou conta de mim. Quando recobrei a consciência, já era manhã. Estava deitado no chão do porão, sozinho. A janela havia sumido. As paredes estavam exatamente como antes, mofadas, silenciosas, inofensivas. Nenhum vestígio de vidro quebrado, nenhum rastro de sombra, nenhum som. Mas eu sabia que algo havia mudado. Não fora um sonho, não era delírio. Aquilo me marcou de um jeito que palavras não conseguem expressar. Quando tentei contar a alguém, riram, me olharam com pena ou me sugeriram descanso, terapia. E talvez eu mesmo teria rido, se não tivesse visto o que vi. Mas o que me destruiu por dentro não foi o medo daquela madrugada. Foi o que começou depois. Desde aquela noite, toda vez que passo diante de um espelho escuro ou de uma vidraça opaca, tenho a sensação de que algo me observa por trás. Um vulto parado, uma silhueta imóvel. Às vezes ouço o som do vidro se esticando, prestes a estourar. Em alguns momentos, vejo uma rachadura fina surgindo e desaparecendo logo depois. Como um aviso, um lembrete. E o pior, não sou o único. Um vizinho do 8º andar desapareceu no mês seguinte. Uma menina do 3º parou de falar depois de ver um homem sem rosto no espelho do elevador. E o zelador antigo, aquele que nunca conversava com ninguém, um dia foi visto entrando no porão e nunca mais saiu. A síndica alegou que era apenas uma manutenção. Mas eu sei. Aquela janela ainda está lá. Ela só aparece quando quer. E quando aparece, ela olha de volta. Desde então, durmo mal. E acordo, sempre às 3h17. O mesmo horário em que vi a janela pela primeira vez. Toda maldita noite.
Se você mora em um prédio antigo, desses com porões trancados, cobertos por décadas de abandono, se algum dia escutar um barulho estranho vindo de lá em plena madrugada, se por curiosidade ou tolice descer para verificar e encontrar uma janela onde não deveria haver nenhuma, não olhe, não encare, não se aproxime, não deixe que ela perceba você, porque se ela te vir, ela nunca mais vai parar de te observar.